Vamos falar agora sobre a questão da relação entre pobreza e experiência dentro do âmbito da narrativa. Observemos que o Benjamin, quando ele escreve Experiência e Pobreza, ele nos reporta a um momento chave da história da humanidade, que é a Primeira Guerra Mundial, e como a experiência dos conflitos produzidos em alta escala, né, se tornaram extremamente prejudiciais à sociedade naquele tempo. E isso vai ser refletido, obviamente, na experiência silenciosa produzida, porque os soldados retornam silenciosos, né? Os combatentes retornam silenciosos. E isso é marcado porque a experiência traumática de um espaço de conflito, um campo de concentração, uma guerra, ou até mesmo as guerrilhas urbanas e as guerrilhas que ainda existem até hoje, relacionadas ao tráfico, narcotráfico e tudo mais. Eles delegam a quem vive essa experiência uma situação bastante dura. E essa dureza gera, obviamente, um desconforto muito grande, porque esse desconforto, obviamente, está marcado, representado pela emergência do trauma. Então, se torna quase impensável a tradução dessa experiência ou a realização verbal dessa experiência, está ficando cada vez mais difícil, especialmente diante de uma experiência de guerra muito representativa. Mas é claro que ela não está limitada a isso. E em Experiência e Pobreza, observa-se que há uma experiência muito marcante. E o que gera essa experiência marcante, essa vivência em situações traumáticas muito intensas, ela gera um efeito contrário, que é a pobreza de espírito. E quem vive a experiência marcante silencia, não consegue dar voz, não consegue dar representabilidade àquilo que ele experimentou. Em contrapartida, aqueles que não viveram essa experiência, estiveram longe dela, vivem uma situação de pobreza diante da impossibilidade de ser narrado, de ser trazido a verbo essa experiência de ter vivido em situação de exceção. Né? Então, por isso que nós dizemos que a modernidade fez com que houvesse uma redução significativa da transmissão da experiência, e mais do que isso, mais do que essa significativa transmissão da experiência, nós temos uma coisa muito curiosa, que a Graziella Ambrosio nos chama a atenção. Que o testemunho marcado por um tripé, por uma representação triádica, uma primeira ligada à necessidade de uma persecução, aliás, a persecução faz parte desse processo de construção do testemunho, e indica para nós que a experiência de um evento ele vai variar de acordo com o indivíduo, e nós já falamos aqui inclusive, de acordo com a situação em que vai ser experimentada por aquele que vai fazer o testemunho.
Então há uma variação muito grande, ligada principalmente ao como essa experiência vai ser vivida. O texto de Experiência e Pobreza, de Benjamin, narra um momento assim, bastante interessante. Ele fala da forma como a miséria surgiu. Ele diz: uma nova forma de miséria surgiu com esses monstros, né, esse monstruoso desenvolvimento da técnica sobrepondo-se ao homem. Aí fala da modernidade, né, como a técnica ela foi bastante ácida em relação à despersonalização desse homem. A angustiante riqueza de ideias que se difundiu entre, ou melhor, sobre as pessoas, com a renovação de várias áreas do conhecimento. Né? E, apesar de toda essa reverberação da astrologia, yoga, da consciência, da quiromancia, do vegetarismo, a gnose escolástica e espiritualismo, esses elementos teriam uma função muito interessante, porque ele seria um reverso da miséria, ou seja, uma busca por um fundamento para a vida que não fosse esse marcado por esse tecnicismo, por essa técnica que te assola e te engole no sistema moderno. Né? Então isso é bastante interessante pensar sobre isso. Então, todo esse conjunto de elementos são, de certa maneira, um reverso da miséria. Né? Então, há um crescimento dos conjuntos de ideias alternativas que tentam burlar ou tentam deixar um pouco de lado a questão da técnica. Essa é uma grande renovação. Entretanto, essa renovação, ele diz que é uma renovação galvanizada. Por quê? Porque, de certa maneira, ela constrói um conjunto de máscaras. Um grupo específico começa a fazer uma modificação dessa realidade, pensar coisas alternativas que possam gerar uma certa libertação desse status social e dessa tecnocracia que acaba engolindo o ser humano na modernidade, mas ao mesmo tempo que ele faz todo esse caminhamento, você acaba observando que é uma fuga do que realmente seria esse cotidiano social. Né? E essa fuga vai gerar, de certa maneira, uma pobreza de alma e de espírito, que ele diz o seguinte: que, de certa maneira, esses quadros, essas propostas, essas propensões são como laivos dentro do sistema social que tenta mostrar, através de uma máscara, que alguma coisa está mudando, mas verdadeiramente não está. Ou alguns pequenos grupos conseguem realizar essa espécie de renovação, mas no cômputo geral não existe isso. Ele diz: quem são os responsáveis por esses processos? Verdadeiramente, quem são os responsáveis por esse processo são o que ele chama de dos pequenos burgueses. Ou seja, diante da percepção de que a sociedade ela está aniquilada, está anestesiada, há necessidade de construir alternativas. E essas alternativas, como são parciais e como são direcionadas para um grupo social específico, elas se tornam, de certa maneira, algo fantasioso e carnavalesco diante do que é a realidade geral. Então, por isso que nós encontramos nesse cômputo geral uma certa fantasia
diante dessa realidade.